Essa imagem que você estava liberando, essa aqui, esse é a parte externa do túnel. É uma simulação de túneis. Vamos rodar ele, então, aí você comenta. Vamos rodar ele. Pode rodar, isso. Veja, é mais baixo do que eu. Isso. Portanto, um soldado da minha altura ou maior tem muita dificuldade de se deslocar por esses túneis. Mostrando para vocês, então, direto de Tel Aviv, na Praça dos Sequestrados. Ali mostrando a mesa do Shabat, que é uma de acordo com a religião judaica, toda sexta-feira à noite as famílias se reúnem no jantar e o Shabat dura até o pôr do sol no sábado seguinte. Então veja aqui todas as mesas com a imagem das vítimas, na verdade um cartaz com as vítimas colocando, eles estão fazendo falta aqui para nossa família. Muito bem. Depois você vai ter, numa sequência da imagem, mais para frente, eu penetro nesse túnel. Os túneis, eu tenho 1,84 m, mas eu andei confortavelmente naquele túnel. De fato, ele é um pouco mais baixo do que eu. Nós estamos entrando agora numa... Aí, pode Quer que mostre aqui? Por favor. Nós estamos entrando agora numa simulação de túnel, como aconteceu em Gaza com os sequestradores. Não podendo ingressar no túnel real, nós vamos mostrar para vocês terem uma ideia de como esses túneis são construídos e qual a situação lá dentro. É muito baixo. Eu tenho que abaixar o meu pescoço porque... E exatamente essa situação. Nós estamos entrando agora num túnel, numa simulação. É um túnel que existe na Praça dos Sequestrados, que aqui se encontra. Evidentemente que é escuro. Nós vamos entrando aqui. Imaginem a situação, 500 quilômetros desses túneis, tiroteios, várias intersecções, barulhos em volta, barulhos das vítimas, e aqui nós então saímos uma simulação do túnel. Muito bem. Que aqui e aí se eu encontra. mostro. Exatamente. Está aqui israelenses que estão aqui nos manifestando. Então, muito bem, olha que interessante, né? Se imagina, são mais de 500 quilômetros, não são 500 quilômetros, são mais de 500 quilômetros, e esses túneis, eles se interseccionam, são avenidas extremamente complexas. Eu digo que se uma pessoa entrar, não sai mais. Se não conhecer, entrar e começar a caminhar, não sai mais. Agora, você imagine, ali era um pequeno trecho, tinha 40 metros, mais ou menos. Imagine você com uma metralhadora andando por ali, não sabendo quem você encontrar. Então, é uma guerra extremamente complicada. Então, nesse segundo ponto que estamos mostrando, é a dificuldade de fazer um combate de guerrilha. O Hamas é um inimigo quase invisível. O Hamas não é delimitável no seu tamanho. É uma organização paramilitar que usa uniforme, mas cujo uniforme pode ser retirado e o seu integrante se misturar com a população. Assim como outros podem estar sendo treinados para colocar o uniforme e se engajar nessa guerra. É guerra de guerrilha. É a pior guerra que um país pode lutar. Então você veja, os soldados estão entrando, você sabe, o Robson, o Ricardo sabe, que a brigada de elite de Israel, acho que chama Givaj, é uma brigada de elite de Israel, se recusou a entrar em Gaza. Por quê? Porque eles já estão desde o dia 7 de outubro, é um estresse enorme, vai ter um trauma, né? Um pós-traumático, um estresse pós-traumático muito grande, e eles querem descansar pelo menos alguns dias antes de retomar. E essa é a brigada de elite. Então você imagina o grau de dificuldade. Você, na Polícia Militar, você sabe, eu dei aula há muitos anos lá na Polícia Militar, tenho de São Paulo, no estado de São Paulo. Quando um criminoso entra no matagal, a recomendação é não entrar atrás dele.
Você não sabe o que você vai encontrar. Agora, você imagina andando em 500 quilômetros de túnel. E os terroristas, há uma diferença. O soldado israelense, ele entra com desejo de voltar vivo para sua família. Os terroristas do Hamas não fazem questão de viver ou morrer. Eles estão lá para o martírio. Então, foram mortos até agora, de acordo com os dados do Exército, dados bem, acredito, confiáveis, 8.000 terroristas, usando a linguagem dele que eu uso também. 8.000 terroristas foram mortos pelo Exército, mas nós já estamos chegando a 30.000 vítimas, ou seja, 22.000 civis, o que é um número muito grande. E aí você veja bem, Robson, vamos, o Ricardo, se coloquem na posição do general, do comandante das Forças de Defesa de Israel. Eu solto o meu soldado para entrar em Gaza. Ele vai nessa guerra que chama meat grinder, moedor de carne. Quem tem da Rússia com a Ucrânia? Rússia que tem 150 milhões de habitantes. Israel tem o quê? 8 milhões? Então, veja bem, guerra meat grinder. Vou colocar o meu soldado. Aí o meu soldado está morrendo. Eu vou fazer o bombardeio. O bombardeio aéreo, ele não é recomendável, não é uma opção operacional recomendável. Ele não tem a mesma precisão de um ataque terrestre. Você vai jogar uma bomba de cima. E mais, o terrorista está debaixo da terra, está nos túneis. Quem está em cima na superfície é a população. E a população não consegue sair porque o Hamas não deixa sair. E aí você fala, se eu jogar a bomba, eu faço um grande número de baixas entre civis. E também acabo nesse meio atingindo os terroristas. Mas eu preciso matar muita gente, pelo menos nessa equação, eu preciso matar 3 civis para cada terrorista. 30.000 mortos, 8.000 terroristas. Então, põe Israel uma enorme pressão internacional. Por outro lado, preserva um pouco mais a integridade física dos seus soldados. E esse é o grande dilema que está sendo enfrentado nesse momento pelo exército israelense. Daí foi muito boa essa oportunidade que eu tive. Fica numa região central, essa Praça dos Sequestrados, fica junto a um museu de arte moderna, um centro de artes, e em frente ao comando militar de Israel. E ali as famílias estão todas aglomeradas, se reunindo, que querem seus parentes de volta. Tem 136 sequestrados ainda, sendo que 20 provavelmente já estão mortos. Então, essa segunda imagem que você me permitiu compartilhar com os seguidores aí do Arte da Guerra, os felizardos que seguem esse canal tão importante, e que trata com tanta precisão e correção a questão da guerra, olha o túnel que foi feito. Não é um túnel qualquer, é túnel feito por empresa mesmo, muito bem elaborado, são 500 quilômetros.